Mateus 24, do verso 3 ao verso 14. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, eu quero iniciar essa reflexão falando sobre esta última frase que Jesus citou. Então virá o fim. Essa não é uma frase de um teólogo, uma frase de efeito emocionada de algum pregador. Não está nas bulas doutrinais dos papas. É uma verdade que o Senhor Jesus revelou, entendendo eu ou não, crendo ou não, estando alerta, atento ou não, independente de mim e de você, essa é uma verdade indiscutível. Virá o fim. As coisas acontecem e a gente nunca acha que pode acontecer conosco. Na prática, as pessoas não acreditam que virá o fim. Senão quando confrontadas por alguma realidade muito drástica ou no imaginário popular, mas em tom de brincadeira. Isso é o fim do mundo, apontando para as crises dos homens, mas no interior as pessoas não acreditam que virá o fim. E uma das razões, na prática, porque isso é verdade, de que isso é verdade, é de que os homens estão se preparando para viver o máximo que podem aqui mesmo, experimentar e buscar
aquilo que satisfaça a sua alma e construir seus impérios aqui. Mas não acreditam que virá o fim. Mas o fim virá. E eu quero mostrar algumas coisas nesse texto, explicar algumas coisas, para revelar para a igreja, para os irmãos aqui, qual é a estratégia de Satanás para enganar a igreja. E vejam por que estou usando a expressão enganar a igreja. Os crentes, os salvos. Porque os que são de fora, os que estão fora da aliança, já vivem no engano. Não conhecem a verdade. E a Bíblia diz que é porque o próprio Satanás lhes cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz. Por natureza, eles não conseguem enxergar nada além da existência. Então, o propósito de Satanás, com todo esse investimento espiritual, é enganar a igreja. E aqui mais adiante, você vai encontrar a Escritura falando que o propósito dele é forjar, manipular a verdade, torcendo-a só um pouquinho, para enganar, se possível, os mais espertos dos crentes. A expressão que Jesus usou para, se possível, os eleitos, são os mais piedosos. Então, desde já, nessa introdução, deixe-me dizer o que é que ele está fazendo e o que é que ele pretende fazer. Abra bem os seus ouvidos, seus olhos, sua alma. Você que vê pela internet, fique atento, Deus quer transformar a sua vida. Século X, XI, XII, mais especificamente, né? Vou pegar esses 3 séculos. Uma onda de pinturas, gravuras, ideias sobre Satanás, foram massificadas no meio cristão, ridicularizando a figura de Satanás. Então, é daí que vem aquela imagem de um bode, ou alguma coisa parecida, com chifre, com rabo, com tridente. Para amedrontar as pessoas, na verdade, e levá-las aos confessionários, e dos confessionários aos cofres da Igreja Católica. É só você ler a história e vai identificar isso. Uma imagem completamente diferente do que a Escritura apresenta. Claramente. Primeiro que a palavra que designa o adversário é Lúcifer, que significa luz ou iluminado. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E você vai para a análise do texto e as ideias paulinas. Anjo de luz
é uma referência a atributos de Cristo. Jesus é o anjo de Deus. É o anjo do Senhor que aparece nas teofanias no Velho Testamento. Jesus é descrito como a luz deste mundo. Não é sem razão que Satanás se transforma, ou se manifesta, ou se apresenta como anjo de luz. Porque se ele aparece de chifres e rabo e tridente, aquela forma grotesca e ridícula, afastaria, espantaria as pessoas. Não é esse o propósito. O propósito dele é fazer-se parecer o mais divino, santo, piedoso possível. Não abra agora, mas fica o desafio. Lembre-se dessa referência que eu vou dar a você. Paulo escreve aos Tessalonicenses na segunda carta, e ele fala sobre os dias que precederão a volta de Jesus. E ele fala da operação do erro, e diz, e declara, e revela ali qual é o propósito de Satanás à igreja de Tessalônica. Ele diz que o propósito de Satanás é se assentar no trono, como se fosse o próprio Deus, para receber adoração como se fosse o próprio Deus. Está lá, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vocês lembram da passagem do profeta Ezequiel, capítulo 28, não abra agora, a referência é esta. Ezequiel, capítulo 28. Há uma descrição ali da queda de Lúcifer. Diz que ele era um querubim, ungido da guarda, que assistia na presença de Deus. E que foi encontrado no seu coração o pecado da cobiça, da vaidade e da presunção. E que ele disse: subirei ao lugar de Deus. O lugar que é exclusivo. Mas esse foi o pecado de Lúcifer, no nascedouro do negócio. É esse o propósito dele, ser adorado como Deus. E ele montou essa estratégia desde que caiu, profanado. Ele enganou Eva na sua primeira aparição aos homens, com o papo, com a conversa religiosa, entre aspas, espiritual, usando com artifício a própria palavra de Deus. Se ele aparecesse a Eva com uma heresia grotesca, assustaria a nossa irmã, que certamente fugiria. Mas ele apareceu dizendo: não é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Usou a palavra de Deus, só que distorcida só um pouquinho, mudou só uma palavra do lugar para ludibriar e enganar Eva. Lá no deserto da Judéia, na presença do próprio Salvador, vocês lembram qual foi a estratégia que Satanás usou? Tentando o próprio Salvador Jesus. Ele disse: ora, salta do pináculo do templo, não está escrito na palavra, no Salmo, que aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, para que não tropeces em alguma pedra? Usou a Bíblia, o Salmo, que era o inário de Israel, para tentar Jesus. Só que estava fora do contexto, mas é assim que ele age.
De modo que a estratégia dele é cada vez mais, e quanto mais o dia se aproxima, ele vai fazer de tudo para apresentar à igreja uma espécie de evangelho, de espiritualidade, de caminho para se chegar a Deus, tão parecido com a estrada que Jesus traçou, para enganar as pessoas. Então vejam, por exemplo, nesse texto, não precisa abrir mais, basta olhar para mim, eu vou dizendo e você vai olhando aí. Você vai lembrando aí. Jesus está falando para os seus discípulos sobre os sinais que precederão a sua vinda. Os discípulos estavam atônitos com aquela história de 3 dias eu derribarei esse templo, mas reconstruirei. E falou da volta dele. E eles perguntaram, então diga para nós quando sucederão essas coisas e que sinais. E Jesus começou a falar. Então vejam algumas coisas. Primeiro, vejam o seguinte. Ele disse assim, ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Foi a primeira palavra de Jesus respondendo aos discípulos. Vede que ninguém vos engane. Então o engano será a máxima da estratégia satânica para desviar a igreja. E de lá para cá, os apóstolos e os teólogos de Deus vêm batendo, ensinando, despertando, admoestando a igreja para que fique esperta quanto aos enganos. Que é engano? Fazer parecer verdadeiro aquilo que é falso. E Satanás, estrategista, vai fazer parecer verdadeiro aquilo que é mentira, para enganar. Segunda ideia, o tempo já correu muito ali. Segunda coisa que Jesus diz logo de imediato, porque virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que é que ele está dizendo? Que esse engano se dará em nome dele. Não é Satanás, malignidade, inferno, perdição. Muitos virão em meu nome, em nome de Jesus, em nome de Deus, usando a Bíblia, a palavra de Deus. Surgirão falsos cristos. Eu já falei muitas vezes, mas é sempre bom repetir. Não esperem que apareça um personagem, como uns malucos aparecem de vez em quando aí, carregando uma cruz, de PVC, claro, aquelas bem levinha, vestido com um roupão, de barbas, Henri Cristi, essas... Não é isso, ninguém segue esses malucos. Surgiram falsos cristos, são ideias erradas sobre o Cristo de Deus, para enganar. E é Jesus quem diz, para nossa tristeza, e para a gente ficar muito esperto, essas palavras são palavras de Jesus. Olha o que Jesus diz assim, virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certo? Aí, do verso 6 até o verso 11, 12, ele elenca uma série de eventos, de sinais,
de manifestação histórica, circunstancial, efeitos, grandes movimentos e também questões ligadas à natureza, que merece um estudo detalhado, pontuado de cada um desses itens. Não é o momento agora, eu vou apenas dizer o que isso significa. Vejam, ele disse assim: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí o verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Deixe-me explicar o que é isso aqui. Ele chamou de princípio das dores. E os teólogos são unânimes em afirmar que é uma referência às dores de parto, porque Jesus usa também em Lucas essa mesma expressão e acrescenta parto, como aquela que está para dar à luz, disse Jesus. Qual é a ideia? A ideia é de que esses sinais, esses eventos, eles ocorreriam desde o primeiro século, e que progressivamente eles iam amadurecendo, ganhando forma e crescendo, se avolumando, trazendo transtornos, até chegar um momento em que vêm as contrações e o parto. As dores que terminarão com aquele processo de gestação. A ideia é essa. Então não é que daqui a alguns anos, quando fosse iniciar um determinado processo para Jesus voltar, tudo isso vai acontecer. Não, já vem acontecendo ao longo das eras, dos séculos. Mas as coisas vão se avolumando, vão se multiplicando, como diz a Escritura. Essa multiplicação dos rumores de guerras, das epidemias, da violência, da maldade, da ciência, tudo o mais. Isso que eu escrevi no boletim, depois você dê uma lida com calma. São o final da gestação. As coisas irão chegar nos estertores, nos limites, num quadro insuportável, de onde não há mais para onde ir. E então virá o fim. Há alguns teólogos que acreditam e definem e falam que o sinal que precederá a vinda do Senhor é o esfriamento da fé, que também chamamos de apostasia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, por causa de tudo isso. A gente vai endurecendo a alma, o coração, vamos ficando com os olhos cheios da poeira levantada desse século e nem percebemos que os sinais são os eventos são o sinal de que o Senhor está voltando. E Jesus finaliza dizendo isto aqui para a igreja da Bahia nesta manhã: aquele que perseverar até o fim será salvo.
Notem que no contexto aqui, Jesus usa a expressão muitos, 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 repetidamente. São muitos que vão se escandalizar. São muitos que vão trair e odiar uns aos outros. São muitos que vão ser enganados. Muitos, muitos, muitos. E quando ele fala sobre o esfriamento final, diz que é quase todos. É um crescente. E aí vem essa palavra para o seu povo. Aquele, no singular, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. É hora do desviado voltar para a igreja. É hora do desatento se voltar para o Senhor. É hora da igreja orar mais, buscar mais a Deus, quebrantar-se, jejuar, entregar a sua vida de fato a Deus e entender que essa roda viva que não para, que rouba o tempo das pessoas, tudo isso faz parte de uma ideia, de uma estratégia secular para levar as pessoas para longe do Senhor. Se você acha que é uma palavra do pastor, abra depois, não agora, em Lucas capítulo 21. E você vai ver ali, nas palavras do próprio mestre, o que ele disse sobre o ambiente secular nos dias da sua volta. Ele disse que as pessoas estarão tão preocupadas com as coisas dessa vida que nem perceberão quando as coisas de repente acontecerem. E foi Jesus quem disse que, como foi nos dias de Noé, vai ser também a vinda dele. Cada um faz o que quer, correndo atrás das coisas seculares, e nem perceberão quando vier levar e atingir a todos. Não são palavras do pastor Itamar, são palavras do Senhor Jesus. É hora de acordar, é hora de ficar atento aos sinais, porque o Senhor está voltando. E quero finalizar o texto, a exposição do texto, falando sobre o verso 14. E será pregado, notem, e será pregado este evangelho do reino. Por que este evangelho do reino? Porque já no primeiro século surgiram vários evangelhos, espúrios, para enganar. E o apóstolo Paulo teve que dizer à igreja, se surgir um outro evangelho, que não esse que a gente está pregando, e ainda que desça um anjo do céu para dizer outra coisa que não seja esta, é anátema, é maldito. Então, é o evangelho da salvação. Já era assim, e hoje nós temos no nosso meio muitos evangelhos, à moda de cada um, segundo suas conveniências. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, todo. Não é para salvação, para testemunho a todas as nações. E eu termino como comecei. E então virá o fim. Que o Senhor nos desperte e nos prepare para isso.